Quem não sabe, a gente faz uma série. Eu estou fazendo uma série e essa série chama-se Uma Jornada Excelente. E nós estamos falando sobre a coragem. Coragem para isso, coragem para aquilo. Lembrando da importância que é a gente ter coragem, né, para viver. Na verdade, se você não tem coragem, nem viver a gente consegue. Se você não tem coragem, a gente não trabalha. Se você não tem coragem, a gente não resolve problemas, né? Mas ter coragem não significa que eu não tenha medo. O medo faz parte da vida. E o medo é importante, inclusive o medo nos protege. O medo é aquilo que faz com que você, que tem mais de 50 anos, não resolva atravessar a rua correndo quando vem um caminhão correndo na rua, certo? Você fala assim, ah, mas eu sempre fiz isso. Quando você tinha uns 10, não agora que você tem 50. É o medo que a gente não faz bobagem, né? E ele é importante, ele é necessário. Mas não é o medo que me faz ter coragem, é a coragem que me faz vencer o medo. E eu preciso de coragem, como eu disse, para tudo. Para todas as áreas da vida. Então a gente está gravando e eu espero que daqui a pouquinho você fique sempre ligado com a gente no nosso canal, inscreva-se, faça lá tudo que tem que fazer, sininho, dá uma curtida e vai ser muito bom para a gente. Vamos lá. Então o nosso tema é coragem para ser diferente. E por que eu pensei nisso? Eu quero te dizer por quê. Eu estava vendo um pouco sobre a história do Michael Jordan. O Michael Jordan, você sabe que ele é considerado o atleta de basquete mais sensacional de todos os tempos. E a vida dele realmente foi uma coisa interessantíssima, é interessante porque está vivo, mas ele escreve no livro dele que como calouro na Universidade da Carolina do Norte, ele se deparou com colegas de equipe usando drogas em um quarto de hotel. E o Jordan escolheu sair da sala porque não queria se envolver naquilo e decidiu ficar longe das drogas. Ele não fuma, não bebe, os amigos fumavam, bebiam, faziam festas, saiu do jogo, ia festar, ia fazer bagunça, não é? Você se lembra daquele... não sei se você se lembra, mas aquele controverso atleta que jogou, inclusive, com o Michael Jordan, chamado o Rodman, né? O Dennis Rodman, malucão, né? Cada dia ele estava com o cabelo de uma cor, unha pintada, não sei o quê. Aquele festava muito, né? Festava muito. Mas o Michael Jordan resolveu, e ele disse que ele queria deixar um legado para as crianças e para os jovens de uma vida bonita, de uma vida limpa, de uma vida sem drogas, né? De uma vida sem bagunça. E isso me fez lembrar, biblicamente, da vida de Daniel, o profeta. Daniel era um jovem e, junto com alguns outros jovens, ele foi levado para a corte de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. E quando isso acontecia, o rei muitas vezes pegava alguns jovens para treiná-los nas ciências do seu tempo, etc., e chamaram então o Daniel e os seus 3 amigos e disseram, olha, vocês vão comer essa comida. E o Daniel disse, olha, eu não quero comer essa comida, era chamada as iguarias do rei. E o texto diz, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Verso de número 15, passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Isso aqui, para mim, além de ser uma história importante, é um simbolismo muito forte, né? É uma metáfora muito interessante. Qual metáfora? De que existem coisas que fazem mal, existem coisas que estragam a vida, e que a gente precisa ter coragem para dizer não. Precisa ter coragem para ser diferente. A gente precisa ter coragem num tempo em que as pessoas querem nos enquadrar o tempo todo. Você já percebeu como que isso está acontecendo atualmente? Sempre foi assim, mas está piorando. Os seus filhos estão sendo pressionados, seus netos estão sendo pressionados.
Você está sendo pressionado, sua esposa está sendo pressionada a entrar numa moldura, num quadro estabelecido pela sociedade. Né? Ó, você tem que ser assim. Você tem que falar assim. Você não pode falar isso. Você não pode falar aquilo. Você tem que ser isso. Você tem que ser tolerante. Certo? Essa linguagem toda que o pessoal está usando está deixando as pessoas muito mal. E como eu sempre digo, eu tenho muito dó dos jovens, porque os jovens são muito novos, em termos emocionais, para aguentar e dizer, eu não quero. Como o Jordan falou, né? Eu não quero isso. Ele se isolou dos amigos, foi morar sozinho, cuidava de tudo que era dele, a roupa, comida, etc. Por quê? Porque ele tinha um objetivo, e o objetivo dele era ser um atleta de alto nível. Era tudo que ele queria, e ele chegou mais alto do que o alto nível que tinha naquela época. Então, nós temos coragem. O que falta para a gente ter coragem? O que falta para a gente poder saber dizer não? Quando a pressão aumenta? Coragem. É o que falta, é coragem, né? Então, quando a gente fala sobre isso, a grande questão é a gente saber quais são os meus valores. Quais são os meus valores? E existe uma palavra para isso que se chama integridade. Vocês sabem, ou vários de vocês sabem, que eu trabalho como mentor, como coach executivo, eu trabalho com executivos. E quando eu pergunto para eles quais são os seus valores, quase todos dizem para mim integridade. Aí eu digo assim, e o que é integridade? O que é ser íntegro? E a melhor definição que eu conheço de integridade é aquela que diz que quando seus valores são iguais ao seu comportamento e vice-versa, isso é uma pessoa íntegra. Integridade é quando eu vivo os meus valores e quando os meus valores, aquilo que eu falo é o que eu faço e aquilo que eu faço é aquilo que eu falo, é o que eu falo, é o que eu acredito. Isso é ser íntegro. E é muito interessante quando eu pergunto para as pessoas a respeito dos valores, e principalmente o pessoal da área de comercial, o pessoal diz assim para mim, não, um valor que eu tenho é honestidade. Eu digo, pô, que legal, ainda mais nessa área que você vive, né? Ele disse, a gente também é assim, né? Não mistura as coisas. Sabe o que quer dizer com isso, né? Eu sou honesto até certo ponto. Eu falo a verdade até certo ponto. Eu sou justo até certo ponto. E isso não é ser íntegro. A integridade, se você procurar essa palavra no dicionário, você vai ver que a palavra integridade tem um sentido de pleno, integral, completo. Ou tudo é ou tudo não é. Assim como não existe uma pessoa que fala meia verdade ou meia mentira. Assim como não existe uma mulher meio grávida. A lot of people talk a good game, don't they? They say they're going to do this and that. But when push comes to shove, they disappear. When it's game time, they're nowhere to be seen. They say they're going to be the greatest ever, but their work ethic shows average effort. They say they're going to be rich or famous, but their habits are poor and ordinary. Talking is not enough. You must do. Talking is not enough. You must put in the work. You must develop the habit of following through with your word. When you say you're going to do something, you do it. It's called integrity. When you honor your word, you build pride for yourself and respect from others. When you don't, when you talk the talk and never walk, you lose pride and you lose respect.
Repeat to yourself every day. If I say I'm going to do something, I do it. If I give my word, I do it. If I talk it, I will walk it. If I say I'm going to do something, I do it. If I give my word, I do it. If I talk it, I will walk it. When it gets hard, I gave my word. If something comes up, I gave my word. I will get it done. I don't even have to think twice. I get it done. I will get it done. Talkers talk. Walkers walk. Don't tell them what you're going to do. Show them what you've done. Let your results speak for you. Results say more than words ever will. Keep your word. Do the work. Get the results. Game time. This is my word. I've said it. Now I will do it. Diga mais palavras que você nunca falaria, ou seja, veja pelo resultado. Aquilo que você faz é que vai ser o que você vai dizer, né? Eu vou fazer. Se você disse que vai fazer, é isso que você tem que fazer. Eu achei muito legal a primeira vez que eu vi isso, muitos anos atrás, porque o que eu preciso, na verdade, é exatamente saber quem eu sou, saber o que eu creio, o que eu faço e o que eu digo. Isso tudo tem que estar equilibrado. É extremamente comum as pessoas falarem uma coisa e fazerem outra. Prometerem uma coisa e fazerem outra coisa. É extremamente comum as pessoas dizerem algo na frente das outras pessoas porque elas têm medo de serem rejeitadas e depois não faz aquilo. Eu me lembro uma vez, estava numa reunião com um rapaz e o rapaz ali todo concordando. Eu falei, pô, que legal. Era uma reunião, inclusive, que tinha a ver com aquele moço. Eu falei, pô, que legal. Ele reconheceu. Poxa, isso é bom demais. Aí saímos da reunião, terminou a reunião, saí andando com ele. E ele saiu falando mal da reunião e das pessoas. Eu disse, por que você faz isso? Ele disse, porque eu não quero causar problemas para ninguém. Eu falei, você não está causando problemas para ninguém, você está causando problema para você, porque você foi mentiroso. É isso que você faz. Você é mentiroso, porque aquilo que você diz, quando você diz eu concordo e não concorda, você está mentindo. Sim, sim, não, não. É o que a Bíblia ensina, gente. Né? Não tem esse negócio de eu sou verdadeiro até certo ponto, justo até certo ponto, eu falo a verdade até certo ponto, eu sou honesto até certo ponto. Isso não existe. Ah, não, é que você não conhece o mercado. Conheço o mercado, eu sei como é que a coisa funciona. A grande questão é a seguinte, sabe quem que sobressai? Quem é íntegro. Porque quem não é íntegro é pego na esquina. Quando eu vivo os valores cristãos, eu passo a ter propósito e direção. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei quem eu sou e eu sei para onde eu vou. Esse texto de 1 Pedro 3,15 diz assim, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em você. Qual é a razão da sua vida? Qual é a razão da sua crença? Por que você acredita no que acredita? A gente não pensa nisso, né? A gente diz assim, não interessa para ninguém que eu acredito, que eu não acredito. Interessa porque as pessoas querem saber. Por que você é assim? Mas e se as pessoas não ouvirem? Não ouviram. Fazer o quê? Eu não obrigo ninguém a ouvir nada. Né? Quando eu prego o evangelho, por exemplo, você não veio aqui, obrigado. A porta só está fechada por causa do som. Você sai a hora que você quiser. Não é verdade? Aqui é uma liberdade total. Agora, você está aqui para ouvir, eu vou te falar as coisas que a Bíblia ensina. E a gente vai falar a verdade, a gente não vai ficar rodeando. Né? Porque eu não quero que você pense em mim, eu quero que você pense em Cristo. Eu não quero que você pense
no movimento. Eu quero que você pense na razão da sua esperança. Qual que é a sua razão de vida? Então eu digo não, por que eu digo não? Eu digo sim, por que eu digo sim? Qual é o meu objetivo de vida? Qual é o meu propósito existencial? Eu já fiz centenas de exercícios com esses executivos e com várias pessoas sobre o propósito da sua própria vida. Não estou falando de fé e nem de igreja, tá certo? Eu estou falando de um trabalho extremamente profissional, que a gente nem fala de Deus. Eu quero saber qual é o propósito da sua vida. Quase 100% desse pessoal, bem sucedido inclusive, não sabe para que existe. Não é estranho isso? O cara é bem sucedido no trabalho, mas é mal sucedido na casa, é mal sucedido na educação dos filhos, é mal sucedido com o casamento, é mal sucedido num monte de outra coisa. Por quê? Porque a razão da sua existência, o cara não sabe. Por que você existe? Quando você começa a desenvolver isso, a partir dos princípios cristãos, a partir dos valores cristãos, falei, eu existo para isso. Então os valores cristãos te darão direção. Isso que é legal. Né? É legal você saber qual é a sua missão de vida. E se eu perguntar para você qual é a sua missão de vida e você falar, eu sou engenheiro, você está dizendo qual é a sua profissão. Ou qual é o seu estudo, porque às vezes o cara é engenheiro, mas não faz aquilo, faz outra coisa. Não é? Certo? Então, os valores, gente, os valores é que me fortalecem para eu ter coragem de dizer aquilo que eu digo e para eu poder dar razão da esperança. Outra coisa, viver os valores cristãos traz paz e conforto. Você conhece no seu dia a dia aí, você conhece as pessoas com quem você trabalha e convive. O pessoal tem paz? Fala a verdade. Na sua maioria? Acho que não. Muita gente que está em pânico. E não é medo de Covid, medo de doença, nem nada. Não tem paz no coração. Deita e não dorme. Dorme e não quer acordar. Não tem paz, não tem conforto. Esse texto é muito legal, que é um dos textos que contam como que a igreja cristã primitiva crescia. Então diz assim, a igreja, na verdade, tinha paz. Aquelas pessoas que criam em Cristo tinham paz. E quando você tem paz, sabe o que você promove? A paz. Na Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Veja quantos valores. Tem paz, tem o temor do Senhor e tem o conforto do Espírito. Viver os valores me traz paz. Por isso que eu não preciso me esconder quem eu sou e o que eu acredito, porque eu tenho paz. Se as pessoas disserem, eu não acredito assim, eu vou dizer, tá bom. Fazer o quê? Eu não estou aqui para te convencer. Eu estou aqui para viver uma vida dentro do propósito que Deus me deu. Estou falando de um cristão, não estou falando do Antônio aqui, estou falando de um cristão. E isso que é gostoso, você viver valores que te dão força para você dizer sim ou não, para você se afastar. Por exemplo, eu tenho um casal com quem eu estou trabalhando, muito interessante o trabalho que eu faço com eles, porque é área profissional e área conjugal e área espiritual, tudo misturado. Né? E eu vou trabalhando com eles dentro daquilo que eles vão me trazendo, etc. Aí a moça disse assim, ela me chama de coach, ela fala assim, coach, meu marido, olha, eu estou tão feliz porque ele entregou a vida dele para Jesus, foi batizado, mas ele tem um grupo de amigos no WhatsApp que os caras ficam mandando nudes o tempo todo para ele. Qual que é o medo dele dizer não? Perder os amigos. Aí ele foi devagar e foi cortando as coisas, foi cortando as asas. É simples. É só você dizer qual é a razão da sua existência. Mas se você não tem paz de que você pode viver uma vida bonita com a sua esposa, ou sozinho, ou com a sua igreja, como?
você achar que deve, se você não tem paz, você não consegue fugir do assédio da pornografia, por exemplo. Gente, vamos falar a verdade, nós somos homens. É só juntar 2 homens que não têm o temor do Senhor, não precisa de 3. A conversa é a mais baixa possível. E se for mulher, já vão querer me cortar no YouTube por causa disso. Se for mulher, é mais baixo ainda. Conversa de mulheres que não têm temor de Deus é mais baixo do que de homem. Não sei se vocês sabem disso. Agora, o que está acontecendo é o seguinte, essas pessoas, elas são alimentadas e retroalimentadas por coisas que estão acontecendo todo dia e toda hora. Você liga o seu celular, lembra que eu falei para você que onde você clica, onde você assiste, o algoritmo começa a repetir coisas ali. Se assistiu uma pornografia, você começa a ser invadido por pornografia. Ah, não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu sou cristão, eu vivo bem com a minha esposa, né? Mas fazer o quê? A menina ali deu mole, pô. É meio grávida, né? É meio grávida. Mais ou menos. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Você acredite ou não no que eu vou te falar. Mas se você quiser prosperar na vida, e quando eu falo em prosperidade, eu não estou falando em grana. Eu estou falando em você não ter falta de nada. Não tem falta de paz, não tem falta de conforto, não tem falta de relacionamentos saudáveis, não tem falta de família, não tem falta de filhos e netos que te honrem, você não tem falta do pão de cada dia. Isso é prosperidade para mim, ok? Se você quiser ser uma pessoa próspera, você tem que ter coragem para viver uma vida diferente, porque o mundo caminha para um caminho de destruição. E muitas vezes você vai se sentir nadando na correnteza, como a gente fala, contra a correnteza. Aí você vai dizer assim, então, pastor, não dá, né, meu? Só eu. A quem você quer agradar? Eu quero agradar a Cristo. Se eu estou sozinho, ou se eu estou com a minha esposa, se eu estou viajando, ou se eu estou com a minha esposa está no meu coração. A minha família está no meu coração. Meus filhos estão no meu coração. Meus netos estão no meu coração. Sabe por quê? Porque eu tenho temor de Jesus. Porque Jesus está dentro de mim. Não é o que os outros acham ou deixam de achar. Você acha que eu nunca fui assediado? Mulher que não vale nada está cheio. Certo? Está cheio. E homem que não vale nada está mais cheio ainda. A questão é o que você vai fazer com os seus valores. Se você falar para mim, eu tenho os meus valores, mas eles estão guardadinhos no cofre, eu vou dizer, você está perdendo a oportunidade de viver. E você só tem uma vida. Quando eu olho no espelho, eu percebo que eu só tenho uma vida mesmo. Não é? Toda vez que me perguntam sua data de nascimento, até eu fico assustado. Né? 1958. Certo? A vida é assim. A vida é assim. Eu tenho muito mais passado do que futuro. E vários de vocês aqui é a mesma coisa. Eu não quero falar, fica chato. Mas não é? Vários de nós aqui temos muito mais passado do que futuro, meu amigo. O que você vai fazer com esse último tempo que você tem? Essa última onda que você tem? Você vai viver como todo mundo vive? Jogando fora valores, verdade, justiça, amor ao próximo, né? Respeito pelas pessoas. Você vai jogar fora isso? Então, quando você vive os valores cristãos e você tem paz e conforto, você se torna uma pessoa que as pessoas querem ser iguais. Você passa a dar testemunho. Você passa a ser uma pessoa de influência. Olha o texto que eu peguei. Filipenses 1,14. O apóstolo Paulo estava preso, tá? Então ele diz assim, e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão,
estão anunciando a palavra com mais determinação e destemor. Aí você vai dizer assim, mas não entendi. O que eu estou dizendo é o seguinte, o cara era um homem de tanta influência que até preso ele dava bom testemunho e as pessoas queriam segui-lo. Sabiam que ele tinha sido preso por pregar o evangelho e as pessoas ficaram animadas por pregar o evangelho, não para serem presas, mas porque era um homem de influência, era um homem honrado, era um homem que as pessoas olhavam para ele e diziam, eu quero ser como esse cara. Você tem alguém que você gostaria de ser assim, parecido? Estou falando alguém aqui, humano, né? Que você admira. Ele fala, eu admiro meu pai, admiro meu avô, admiro fulano de tal, admiro o líder tal, né? Mas não é isso que o mundo faz, né? O mundo admira coisas estranhas, né? O mundo admira coisas estranhas. Mas tão estranhas, que a gente passa a ser estranho para o mundo. Porque você não acredita naquilo. Né? Alguns cantores e algumas cantoras, eu não vou citar o nome, aí alguns cantores e cantoras que a gente tem por aí, que fazem absurdo no palco. Simulam relação sexual, arranca roupa, faz um monte de coisa. Né? Hoje em dia, falar de droga é tranquilo, as pessoas falam de droga sem problema nenhum, né? Ninguém nem liga. E aí você, que é careta, que não quer saber disso, né, que quer levar Deus a sério, que quer ter uma família equilibrada, que respeita a sua esposa, que respeita a sua filha e que exige respeito pela sua filha, você é estranho. Você é estranho. O mundo chama você de bicho do mato. Você é um bicho do mato. Você é atrasado, você é ignorante. Você é ignorante. Inversão de valores. Total inversão de valores, né? Então pensa nisso que eu estou te falando. Você quer ser uma pessoa de influência? Você já deve ter pensado assim, influência, sim, ser um prefeito. Outro dia eu fiquei sabendo quantos prefeitos de um estado aí do Brasil que estão na cadeia. Quase 20. Não é isso que é influência. Influência não é quem grita, influência não é quem tem dinheiro, influência não é quem tem poder, influência é quem vive uma vida tão digna que todo mundo olha e diz assim, é isso que eu quero da minha vida. É uma vida tão honrada, tão bonita, tão limpa. Né? Você quer coisa mais gostosa do que deitar a cabeça no travesseiro e dormir? Tem gente que não dorme não, gente. Sabe por quê? Que deve tudo, e não é dinheiro. Deve amor, deve respeito, deve perdão, está em dívida. O cara deita e não dorme. Se não é encher a pança de remédio, o cara não dorme. Por favor, eu não estou falando mal das pessoas que vão ao médico e precisam de remédio. Eu estou dizendo daquelas pessoas que vivem buscando o tempo todo alguma muleta. Então não faça isso, tenha coragem de viver uma vida diferente, uma vida que realmente vai mudar a história. Viver os valores cristãos nos leva a sermos líderes corajosos. Eu converso, como eu disse, com muitos líderes, e eu faço essa pergunta para o pessoal, eu digo assim, qual é a função do líder? Para mim, a maior beleza de um líder é um líder que inspira. Ele inspira, ele dá bom exemplo, ele vive uma vida tão bonita que as outras pessoas dizem, eu quero ser como esse cara. Eu quero ser um líder como esse homem, como essa mulher. Isso é bonito demais. 1 Coríntios 16, 13 e 14, eu vou terminar com esse texto aqui, diz assim, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Nós estamos vivendo uma crise que é a chamada crise da masculinidade, crise da hombridade. O que é a crise da masculinidade? E eu não estou falando aqui de escolha de gênero. Eu estou dizendo o seguinte, que a crise da masculinidade é porque os homens se acovardaram diante da sua função de homens.
do seu papel de homens. Os homens se acovardaram diante do seu papel de homens. Terceirizaram tudo. Por exemplo, as mulheres, desde pequenininhas, elas têm um poder de argumentação muito forte. Você pegar uma criança, uma menina e um menino da mesma idade, a menina dá nó. É ou não é? E os meninos ficam assim, ó, né? Nós homens somos mais quietos, mais silenciosos, somos mais de refletir um pouco, de pensar um pouco. E quando você entra num argumento com a esposa, ou com a mulher, com a namorada, quem seja, você não ganha nunca. Então a gente já sabe disso. E o homem sabe o que ele faz. Ele não briga, porque ele sabe que não vai dar certo esse troço. Agora, por que as mulheres estão assim? E por causa do movimento feminista que começou. As mulheres têm que ter poder, as mulheres têm que estar na posição disso, a mulher tem que não sei o quê, a mulher tem que não sei o quê. Os homens ficaram com medo e se acovardaram. Então tem hoje homens que estão cuidando dos filhos e a mulher sai para trabalhar. Inverteu, né, tudo. Aquilo que as mulheres reclamavam, né? Ah, por que ele pode trabalhar e ganhar o seu salário e eu não posso? Aí inverte, aí o cara vai para casa. Só que a hora que você bota um homem dentro de casa para cuidar de criança, você mata o cara. Primeiro que ele não tem, ele não nasceu para coisa. Nós não somos multitarefa, as mulheres são. Não é? As mulheres conversam as coisas, falam, elas estão falando com o filho, estão falando no telefone, estão falando com a mãe, não sei com quem, está falando não sei o quê, está dando bronca em alguém, está resolvendo não sei o quê, ainda cozinhando e não queima. É bonito isso, né? Aí você bota um cara na cozinha. Por exemplo, nós homens somos tudo metidos para cozinhar. Eu sou metido para cozinhar. Só que a hora que eu estou cozinhando, eu não quero minha esposa perto, eu não quero conversar com ninguém, senão eu perco a concentração. Não, senão queima. Se eu não cortar o dedo, obviamente, né? Queima. Aí você vai dizer assim, mas é você, né? Você é limitado. Sou limitado. Como 99% dos homens. Nós somos assim. As mulheres são diferentes. Só que os homens estão se acovardando, cada vez mais estão com medo. Aí não pode falar nada. Tem o filho, não pode falar. Olha, seu filho vai ter que ir para o psicólogo. Já percebeu isso agora? Qualquer coisa, as crianças estão sendo levadas para o psicólogo? Além de ser uma piada, os homens, isso é verdade. Porque a piada né? Eu mando em casa, mas a minha mulher manda em mim. Essa é a piada. Eu mando em tudo, mas a minha mulher manda em mim. Mas é verdade. É verdade. É verdade, sabe por quê? Porque os homens deixaram de ser homens, não tem coragem. Não tem coragem para dizer, é assim que a coisa é. Eu quero viver assim, eu quero educar meus filhos assim. Claro, eu me lembro quando meus filhos eram pequenos, minha esposa falava assim, bem, você fala muito alto. Diga, Vera, a minha voz é voz de homem. É um pouco diferente da sua. Mas meus filhos não vão ficar com trauma e nem complexados porque eu falo assim. Eles têm que ter esse equilíbrio do homem e da mulher. Eu bato, você assopra. Quando você bate, eu assopro. Acima de tudo, homem e mulher têm que falar a mesma língua. Tem que falar, eu sempre digo isso para os pais. Eu falo agora para os meus filhos, porque eu tenho 2 netos. E a meninada é gente. Você sabe o que é gente? Gente nasce, nós todos nascemos sob pecado. Nós temos uma natureza pecaminosa. É mais fácil fazer coisa errada do que fazer coisa certa. E aí aqueles netinhos, coisa mais linda do mundo, porque a relação de vô com neto é diferente de pai com filho, né? É diferente. E aqueles meus netinhos lindos, maravilhosos, né? Ai, que delícia, não sei o quê. Tem hora que tem que dar um basta. Senão destrói minha casa. E meu filho já falou, pai, o que você falar em casa está falado.
Aí minha esposa olha para mim tipo assim, tadinho. Eu falo, tadinho não. Precisa aprender. Você está entendendo o que eu quero dizer? Quando eu falo que os homens estão se acovardando, entenda o que eu quero dizer. Você não tem que gritar, nem dar chute em ninguém, e nem ser um ogro. Eu não sei se ogro existe, mas todo mundo sabe o que é um ogro. Ogro. Aquele cara verde desse tamanho, como é que ele chama? O Shrek. O Shrek. Só um minuto. É o Shrek. Você não precisa ser um ogro, você não precisa ser sem educação, porque isso não é ser homem, isso é ser mal educado. Ser um homem é saber qual é o seu papel na vida, qual é o seu papel na história e qual é o seu papel no casamento e na família. Mas vocês entenderam onde é que eu estou querendo chegar, né? O nosso tema é coragem para ser diferente. Não é ser diferente por ser diferente, mas é ser diferente segundo a vontade de Deus. Porque, segundo a vontade de Deus, se eu viver a vontade de Deus, eu não sou diferente para Deus, mas eu serei diferente para esse mundo. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Eterno Deus, o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E cada homem aqui, Senhor, pode ser um multiplicador dessas palavras, não as minhas, mas as tuas. E transformar a gente, Senhor, em homens de verdade, homens com coragem, homens que não tenham medo de expressar aquilo que acreditam, homens que não tenham medo de uma argumentação, homens que não sejam nem estúpidos, nem sem educação, mas que sejam homens de verdade, que vivam a verdade, que sejam justos e que andem com honra e com respeito. Em nome de Jesus. Amém. Amém.